O advogado do policial militar Luiz Paulo Mota Brentano, assassino confesso do surfista Ricardinho, disse que os tiros eram apenas para assustar. 1.500 pessoas participaram do velório e enterro do atleta em Santa Catarina. A paróquia foi decorada com fotos e pranchas do atleta. A família desistiu de cremar o corpo porque pode ser preciso fazer uma exumação durante a investigação do caso. O PM que atirou no surfista por causa de uma discussão sobre uma vaga de estacionamento pode ser expulso da corporação. A decisão deve sair em 20 dias. Um restaurante no centro do Rio de Janeiro pegou fogo 2 vezes nesta quarta-feira. Botijões de gás explodiram por volta das 8 da manhã e os bombeiros conseguiram controlar as chamas. No começo da tarde, houve novo incêndio. 5 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O restaurante armazenava 12 cilindros de gás. A perícia sobre as causas do incêndio vai ser feita amanhã. O secretário de Ressocialização de Pernambuco, Éden Vespasiano, foi pessoalmente ao complexo de Curado, no Recife, para tentar conter a rebelião dos detentos. Eles pedem agilidade da justiça no andamento dos processos e o fim da superlotação. Em 3 dias de motim, 2 detentos e um sargento da PM foram mortos e 72 pessoas ficaram feridas. Um Camaro foi parar dentro do mar na praia de Cotovelo, em Parnamirim, região metropolitana de Natal. O motorista fez uma manobra errada e não percebeu que a maré estava enchendo. As ondas puxaram o carro e foi preciso um mutirão para resgatá-lo. Agora será necessário fazer uma análise para saber se o motor foi afetado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, elevou a taxa básica de juros de 11,75% para 12,25%. Foi a terceira alta seguida e o índice chegou ao maior patamar dos últimos 3 anos e meio. Usada pelo governo para controlar a inflação, a Selic influencia outras taxas que afetam diretamente a vida do consumidor, como, por exemplo, os juros do cheque especial. O Brasil importa eletricidade da Argentina e começa a acionar mais usinas termoelétricas a diesel para abastecer o Sudeste. Este salão de cabeleireiro em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, já sofreu 3 apagões este ano. O dono afirma que a falta de luz na região acontece há alguns anos. Tem até um ditadinho, né? Se o cachorro fizer xixi no poste, acaba a luz. Acontece sem a chuva, né? A falta de chuvas e o nível baixo dos reservatórios das hidrelétricas prejudicam o sistema de energia do país. Os reservatórios do sistema Sudeste e Centro-Oeste operaram hoje com apenas 17% da capacidade. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, declarou ontem que o sistema elétrico do país é robusto, mas ainda precisa de ajustes. Ele conta com a ajuda dos céus para amenizar a crise. Deus é brasileiro, nós também temos que contar de que ele vai trazer um pouco de umidade, um pouco de chuva, para que a gente possa ter mais tranquilidade ainda. Para evitar um novo apagão como o de segunda-feira, que atingiu 11 estados e o Distrito Federal, o Brasil importou 165 megawatts da Argentina, energia suficiente para atender uma cidade de 600 mil pessoas. Um acordo estabelecido entre os 2 países permite que um possa solicitar ao outro o envio de energia por um curto período sem que ela seja cobrada. O governo ainda anunciou que as regiões Sudeste e Centro-Oeste vão receber um reforço adicional de 1.500 megawatts de energia. A maior parte virá das usinas térmicas da Petrobras, que estavam paradas para manutenção. Outra da usina hidrelétrica de Itaipu e da usina nuclear de Angra 1. O restante virá das regiões Norte e Nordeste. Este físico alerta que não há produção de energia excedente nessas regiões. Está produzindo um pouco, é o suficiente para atender as necessidades locais. Nessa operação, o Norte e Nordeste não sofreu. Nada garante que ele não venha sofrer numa outra dessas operações. Atualmente, o Brasil produz quase toda a energia que consome. Pelo menos 35% das obras de geração de energia estão atrasadas e mais da metade das linhas de transmissão não foram concluídas. O que os empreiteiros adoram fazer é jogar a culpa na área ambiental. Culpar a área ambiental é, de fato, uma desculpa. Aí, de fato, é pouca eficiência da máquina governamental. Ainda bem que Deus é brasileiro, né, Moisés? Pois é, William, eu acho que, primeiro, eu acho lamentável essa declaração do ministro de fazer esse jogo de tentar incluir Deus numa decisão que tem que ver com o planejamento das autoridades. Agora, acho que nós estamos tendo nesse período, não sei se a Aline concorda,
vários fatos, vários acontecimentos que mostram que nós estamos carentes de planejamento da ação governamental no Brasil. Planejamento sobre água, não é de agora o problema da água, vem de pelo menos há 10 anos, se demorou muito para tomar medidas, não é? Planejamento no caso de energia elétrica. Eu não sei se as pessoas se lembram da posição que o PT teve quando houve um problema de apagão no governo Fernando Henrique. Foi um escândalo, não é? E a presidente Dilma, etc. Agora, tem apagões e com pouca explicação e alguém vem dizer que depende de Deus. Desculpe, eu acho que o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, precisa de explicações mais consistentes. E a explicação mais importante é por que não há planejamento de médio e longo prazo para essas questões tão importantes, tão vitais. Não é? Você já imaginou se realmente começar a faltar água em São Paulo? O que vai ser a nossa vida? O que vai ser a nossa economia, que precisa tanto de impulso nesse momento. Agora, essa questão é histórica, né, Moisés? Sempre esbarra na questão da infraestrutura, né? Tem o planejamento e o planejamento converge diretamente na infraestrutura, né? Não só no setor hidrelétrico, no setor de geração de energia, transporte, geral. Né? Geral. Não, se você falar de infraestrutura, se falar, digamos, de questões muito mais básicas, né? Se pudesse aparecer as estatísticas de quais o número de residências né, no Brasil que são beneficiadas com o sistema de esgoto, de água, etc., nós vamos ver que o Brasil nisso continua muito atrás, né, tem atrasos enormes, e eu realmente vinculo isso à ideia de planejamento que está sendo escasso. Nós não estamos conseguindo enfrentar de maneira mais longa essas questões, né? O modelo nuclear vai se de novo apelar para a utilização de energia nuclear de Angra 2 ou de Angra 3. Nós não discutimos o modelo nuclear no Brasil, não tem nem debate sobre isso, se nós queremos, não queremos. Tem países como a Alemanha que estão suprimindo essa alternativa por causa dos seus riscos. Nós nem sequer discutimos isso aqui no Brasil. O governo de São Paulo vai manter a interligação entre as represas que abastecem o estado para compensar a queda do nível de alguns reservatórios. Hoje, o governador Geraldo Alckmin anunciou a transferência de mais água da represa Billings. A Billings ela é maior que o Cantareira, ela tem 1,2 bilhão de metros cúbicos e ela está com mais de 50% de reservação. Então, a Billings é um reservatório importante para ajudar, de um lado, o Alto Tietê e do outro lado o Guarapiranga. Veja daqui a pouco, Indonésia nega pedido de clemência para mais um brasileiro condenado à morte. E ainda Petrobras admite colocar no balanço os prejuízos com a corrupção.